Ok, boa noite, irmãos. Pastor Milton já deu então um pouquinho do que falamos desde a sexta-feira à noite, a questão do coração, a centralidade do coração, a importância de estudarmos esse tema. Ele estabelece um alicerce importante quando vamos trabalhar com o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Não adianta queremos trabalhar apenas no comportamento de uma pessoa, mas queremos ir em direção ao coração. É evidente que o coração é muito peculiar e somente Deus, a sua palavra, é que pode chegar fundo no coração. Como diz Hebreus 4:12, é ela quem disseca, ela quem discerne os pensamentos e as intenções do coração do homem. Nós conversamos também sobre as emoções. É um ditado que não está no livro de Provérbios, mas nós sempre dizemos entre os conselheiros: onde há emoções, tem problema. Onde há fumaça, há fogo, né? Então é importante darmos atenção a esse tema e a bons livros, às vezes mais específicos, especialmente quando entra o aspecto do sofrimento. É um dos temas dentro da grande questão de sentimentos, emoções. É importante verificarmos a direção, os princípios da palavra de Deus para lidar com esse tema. Um tema muito recorrente também é a questão da ira, não é? A ira é uma resposta emocional muito comum, que às vezes nós não percebemos ou às vezes não queremos admitir que ela acontece em nossa própria vida, mas também como resposta pecaminosa na vida das pessoas que estamos tentando auxiliar no Ministério de Aconselhamento. O tema de hoje à noite, para então finalizarmos essa pequena série nesta conferência, é a questão dos conflitos. Quando você ouve esta palavra, o que te recorre, o que te vem à mente, ao que você associa esta palavra conflitos? Talvez bem de imediato você já vai lembrar dos conflitos que estão acontecendo em algum lugar ali na região do Oriente Médio, o conflito que é carregado por anos entre judeus e palestinos. Talvez você olhe um pouquinho mais, ainda naquela região próxima ao Oriente Médio ali, a questão da Síria, toda essa questão que envolve o Estado Islâmico, o tanto de refugiados que têm procurado escapar dessas regiões de conflito, de guerras que estão acontecendo ali. Você olha para o lado da Rússia, aquele conflito, volta e meia ele aparece entre a Rússia e a Ucrânia, há sempre uma tensão muito grande. A grande verdade é que os conflitos não estão tão longe de nós, eles não estão somente do outro lado do globo terrestre, os conflitos estão mais próximos de nós. O conflito está aqui no nosso país. Se você atentar aí pelas notícias, para o noticiário, você vai ver que há sempre alguma espécie de conflito acontecendo. Talvez, se levantarmos a questão dos conflitos políticos, a classe política está sendo encurralada, e é verdade que o povo brasileiro tem uma fama de ser pacificador, e nós vamos deixar a coisa como está, porque afinal de contas somos da paz, não é? Mas existem certamente pessoas que estão revoltadas, estão querendo de fato que um conflito aconteça para se resolver de vez a questão. Talvez grupos interesseiros defendendo aquilo que acreditam ser o seu direito, levantam a sua bandeira nas ruas das cidades, das capitais, no nosso país. Mas é verdade que o conflito não está tão longe, lá numa outra cidade, numa outra capital. O conflito está muito mais perto de nós. Talvez o conflito esteja acontecendo lá no seu ambiente de trabalho. Talvez o conflito que você percebe entre o chefe e os seus subordinados lá no ambiente de trabalho. Talvez você estudante, você percebe o conflito do professor, aquele professor difícil, complicado, aquele professor exigente, que não tem nem um pingo de misericórdia, e ele é a pessoa conflitante ali no ambiente escolar. Mas ainda assim, o conflito não está longe de fato do nosso endereço. Às vezes o conflito está muito mais perto de nós. Às vezes estamos vivendo o conflito dentro dos nossos lares. É verdade, sim, percebemos conflitos entre maridos e esposas, esposas e maridos, relacionamento conjugal.
o conflito dentro da família, entre pais e filhos, e os filhos e os pais. Essa é uma realidade. Nós não precisamos fechar os olhos a esta realidade de conflitos na nossa vida. Mas a palavra de Deus tem uma chamada muito peculiar, conhecido o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, esta aqui é a grande chamada para nós, quando lidamos com o tema conflito. Olha só o que diz a palavra de Deus, está projetado aí, você pode acompanhar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós lidamos com o tema conflito, evidentemente, o oposto, não é? De pensarmos em alguém que é beligerante, alguém que é conflitante, alguém que é problemático, temos que pensar que temos uma chamada do Senhor Jesus para desenvolvermos uma atitude, na verdade um aspecto do caráter como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos, de sermos pacificadores. Então a primeira pergunta nessa noite é agora para uma reflexão muito pessoal. Você tem que se perguntar: tenho sido um pacificador diante dos conflitos que eu tenho tido oportunidade de presenciar? Você é um pacificador ou você é aquele que carrega o cetro da justiça própria e as pessoas, ao perceberem a sua chegada, a sua presença, cada um sai afugentado? Porque você talvez é aquele que vai colocar mais lenha na fogueira, você coloca mais combustível ainda no meio do conflito. Evidentemente que esta não é a atitude para nós que queremos carregar o nome de Deus, nós que temos uma filiação divina, não é? O nosso testemunho está relacionado àquilo que você carrega na sua essência, na sua nova identidade cristã, que é um filho de Deus, é que você demonstra isso se você é uma pessoa pacificadora. Eu por um bom tempo achava que ser um pacificador é aquele que então, isso é uma moda antiga, né? Falava, olha, paz e amor, não é? Eu não tenho conflito, não quero conflito, eu odeio conflitos, então eu passo de largo, eu passo de longe de onde estiver um conflito, porque eu não vou me meter em confusão. Mas isso não é ser um pacificador. Ser um pacificador é aquele que é chamado por Deus justamente para levantar a bandeira da pacificação. É aquele que vê o problema, se aproxima de onde está o conflito, ou talvez ele é parte do próprio conflito, e com sabedoria que vem, que emana da palavra de Deus, ele consegue hastear a bandeira da paz e promover a pacificação. Isto é ser um pacificador. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais. Aquilo que nós vamos conversar aqui, você pode trabalhar bem mais a fundo num livro chamado Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador. É um livro da editora Nutra, bem interessante a dinâmica que o Ken Sande, que é o autor, trabalha e propõe. Para mim, um dos livros mais completos nessa questão de lidar com conflitos. Há um outro livro da série chamado também O Pacificador. Infelizmente, talvez aí tristemente, a tradução não ficou uma das melhores pela editora que não é a Nutra, não é? Fez a tradução. Mas na verdade são 5 livros da série dos pacificadores. Tem o Pacificador de Crianças, o Pastor Pacificador, o Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, o Pacificador e acho que tem mais um, não me lembro o nome aqui. Mas é um bom material, bem interessante se você quer aprofundar ainda mais esse tema. O Ken Sande diz que de maneira geral, não é? Há 3 possibilidades, 3 tipos de respostas que as pessoas costumam dar em face a um conflito, mediante um conflito. E ele então trabalha dizendo que a primeira maneira de responder a um conflito, e ela é bastante comum, é chamada de uma resposta de escape. A tentativa do indivíduo de escapar, ele percebe o problema, ele percebe o conflito, e ele fala, olha, quer saber o que? Eu não sou da confusão, mais ou menos como eu quis ilustrar aqui, eu vou passar de largo, deixa eu tentar escapar deste conflito. Então a primeira tentativa de escapar do conflito é negando que ele existe. Você conhece pessoas que você pergunta, e aí meu irmão, tudo bem?
Qual é a resposta mais natural, bondosa, né? O indivíduo que não quer ocupar o seu tempo, ele diz: está tudo bem, meu irmão. Mas você sabe que de fato não está tudo bem. Ele está vivenciando, está lutando, tem algum problema, existe algum conflito, mas ele, para ser cordial na resposta rapidinho aí, ele diz que está tudo bem, mas de fato não está tudo bem. Essa é a maneira mais comum. Quando levamos essa aplicação, o entendimento e percebemos nos relacionamentos conjugais, casais quando estão em crise, lutando e tendo conflitos, essa é a primeira maneira. Está tudo bem, mas não está tudo bem. Deus tem dado a oportunidade para que eu e minha esposa, eu e a Dulcileia, temos trabalhado com casais. E às vezes casais chegam e falam: não imaginava que este casal estava vivendo conflito, porque estava tudo bem, estavam lá na igreja, às vezes até à frente, não é? Envolvido num determinado ministério, mas estavam vivendo um conflito sério no relacionamento conjugal, mas sempre dizendo que estava tudo bem, enquanto não estava. Essa é a primeira maneira de tentar escapar aí de um conflito. A segunda maneira de escapar então do conflito, que o Ken Sande trabalha, é tentando fugir, e fugir literalmente, não é? Se o meu conflito está ali, deixa eu passar para outra calçada. Se o conflito está lá em casa, e aqui pode acontecer, não estou dizendo que é sempre assim, se o marido acha que o conflito dele ficou em casa, é a esposa ou os filhos, então deixa eu arrumar mais hora extra, deixa eu ficar até mais tarde, por muito tempo, e quando eu chegar eu quero que o meu conflito esteja dormindo, eu não quero encará-lo, então eu prefiro escapar dele. Talvez o filho que tem conflito, o filho adolescente que tem conflito com os pais, ele prefere se trancar no quarto e dizer que tem um trabalho da escola para fazer. Isso é uma maneira mais gentil, não é, de fugir do conflito. Ou então arruma alguma questão para se ausentar do ambiente, alguma situação ou algum compromisso para fugir do conflito. É evidente que negar que o conflito existe, tentar fugir do conflito, não é a resposta para um crente. Aquele que é nascido de novo, que conhece o Evangelho, para um filho de Deus, negar e fugir de um conflito não é a maneira de respondermos. E vamos dizer que aqui o fundo do poço, aquela resposta mais difícil ao conflito, é o indivíduo olhar para a situação e falar: este conflito é tão grande, eu não sei como resolvê-lo, eu não tenho esperança, isso nunca vai se resolver, então quer saber o quê? Esse sofrimento está tão grande, eu prefiro tirar minha própria vida, eu deixando de existir, eu resolvo o problema do meu conflito. A Organização Mundial da Saúde, em 2005, tinha uma estatística de que 3.000 pessoas tiravam a sua vida a cada dia. 3.000 pessoas cometiam o suicídio por dia. Isso é uma estatística de 2005. Na verdade, os entendidos, as pessoas que lidam de fato com esse tema, dizem que esse número ele é bem pequeno, na verdade, que a realidade, a parte da estatística, ela é muito maior. E isso é uma realidade. Evidentemente que o indivíduo, para chegar a esse ato, não é, de suicídio, ele já passou por tantos outros aqui, entre fugir, negar, fugir do seu conflito. É evidente, é claro que para um cristão, para um crente no Senhor Jesus, essa não é a resposta. Essa é a primeira resposta básica, muito comum, que você vai perceber as pessoas ao lidarem com o seu conflito: negando, fugindo ou atentando contra a própria vida, achando que essa é a saída. Mas há um segundo tipo de resposta básica. O Ken Sande fala: então o indivíduo que tenta escapar, ele não se vê em condições de resolver o conflito, então ele parte para o ataque. É aquele camarada que arregaça as mangas e fala: quer saber com quem você mexeu? Agora você vai ver. Então ele é todo fortão, se acha cheio de poder e de condições para eliminar o conflito da frente dele. Então ele parte para a agressão. Geralmente uma agressão verbal, quem sabe uma agressão de chantagem emocional, uma agressão física, literalmente falando aí, é a maneira que esse indivíduo acha
que vai intimidar os seus oponentes, as pessoas que estão sendo no julgamento dele, a causa do conflito dele, e ele resolve assim. Não é à toa que o Brasil, muito claramente, talvez pelas suas leis e pela maneira com que o próprio governo às vezes reage diante de um quadro de agressão, por exemplo, à mulher. Nós vemos a criação da delegacia da mulher, parece que existe ainda, não é? Em proteção à agressão à mulher. A lei de estatuto da criança, não é? O abuso infantil. O Brasil é um dos campeões em abuso à criança, toda espécie de abuso, de agressão à criança. Essa é uma grande realidade, justamente contrapartida a esse tipo de respostas que as pessoas estão dando quando lidam com um conflito. É evidente que a agressão, seja ela de qualquer tipo, não é a resposta para um cristão. Mas vamos dizer que esse indivíduo, ele não faz academia, ele não se sente tão fortão assim para encarar o seu objeto, não é? No seu julgamento do conflito. Então ele fala: quer saber de uma coisa? Você vai se ver na justiça comigo. Eu vou fazer um BO contra você e lá você vai se ver. Eu não tenho condições, você é muito mais forte do que eu, mas na justiça eu quero ver você responder perante o juiz, e lá você vai pagar até o último centavo. Está se tornando muito comum aqui no Brasil. Então vou te acionar por danos morais, e assim por diante. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito peculiar para esse tipo de atitude, não é? Evidentemente que acionar judicialmente alguém com quem nós temos um conflito não é a resposta final, como cristãos, por causa do nosso testemunho. E é evidente agora que o fundo do poço, se na resposta de escape, na tentativa de fugir do problema, é o suicídio, aqui para esse indivíduo que se sente todo enérgico, todo capacitado, né, com todos os argumentos, então ele parte para o principal de uma agressão, né, onde a agressão pode chegar: eu tiro a sua própria vida, eu elimino você, eu elimino o meu conflito. Não sei vocês capixabas o quanto estão acostumados no trânsito, mas o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir para a cidade de São Paulo, seja cuidadoso no trânsito. A gente fala que você pode morrer no trânsito, talvez não necessariamente por causa da violência de algum tipo de acidente, que também é perigoso, você pode correr esse risco, mas se você encostar o seu carro na lata nova de um paulistano, você corre um sério risco de morrer, de ser morto pela agressão do motorista paulistano, que não aceita, mesmo que você tenha seguro, mesmo que você pague a caução, não é? Do seguro dele, que você acione, ele não vai aceitar, porque para ele é um desprezo. 2 anos atrás vi uma reportagem na Marginal Tietê, uma das principais vias na cidade de São Paulo, caminhoneiro chegando com a sua pequena carga do interior, não conhecia muito bem, e do nada, de repente, o trânsito parou à frente dele. Então ele teve que frear o seu caminhão, mas um caminhão carregado não para como um carro pequeno, e ele foi deslizando bem devagarinho, até que ele encostou o para-choque dele no carro da frente, que era um carro novinho de um paulistano. Sem qualquer delonga, sem qualquer demora, o paulistano abriu o seu porta-luva, tirou o seu 38, desceu do carro dele, subiu no estribo do caminhão e descarregou o seu revólver naquele motorista, sem conversa, sem possibilidade. Evidentemente que para nós, como crentes no Senhor Jesus, isso está fora de cogitação para resolução de conflito. Mas muito bem, então como é que nós resolvemos conflitos? Sendo pacificadores. O Ken Sande, ele sugere então a resposta do pacificador. A primeira sugestão é que nós temos uma tendência de ser melindrosos. Sermos melindrosos, nós gostamos, um ditado popular, não é? De fazer tempestade em copo d'água. E quando é uma questão pequena, é bíblico sim, você relevar, você desconsiderar quando é uma agressão pequena. Olha o que diz Provérbios 12:16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente, ele oculta a afronta, ele não leva em conta. Isso foi uma coisa muito pequena,
Só porque o irmão não te disse bom dia, você está criando um caos, você está transformando isso num grande conflito. Dá um desconto, quem sabe ele ainda estava acordando, né? Quem sabe ele estava bocejando na hora que você falou bom dia, irmão, ele não ouviu, né? Porque o ouvido ficou um pouquinho surdo naquele momento. Talvez você corre o risco, né, de ter uma situação assim comigo. Eu estou bem acordado, olha lá, depois das 9 da manhã, porque muito mais cedo do que isso eu gosto de dormir até mais tarde, é o horário que eu rendo mais. Então acordando pelas 7, né, é difícil soletrar o nome. Pelas 8, depois de um café, a coisa fica um pouco melhor, e às 9, então, quando o sol está mais forte, a coisa fica bem. Mas olha só, o pacificador, ele vai desconsiderar, ele não vai levar em conta quando é uma afronta, uma coisa pequena. Mas tem mais um texto, olha só, Provérbios 19:11, a descrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Você se sentiu injuriado porque o irmão não disse bom dia, aqui é só um exemplo, não é? Não leve isso em conta, desconsidere, releve. Não há um pecado, não há uma questão moral nessa causa, então perdoa já no teu coração. Não vale a pena, não é, toda a confrontação para realmente saber se o irmão te viu ou não viu, se ele foi indelicado e nem falou bom dia para você. Então, evidentemente, há muitas coisinhas, né, pequenas que nós transformamos em grandes conflitos na nossa vida. Então desconsidere. Mas aqui parece que tem uma linha fina, mas espera aí lá, quando que eu não devo desconsiderar? Quando eu parto para o próximo passo? O próximo passo do pacificador é trazer um diálogo, é uma comunicação transparente, uma comunicação direta com a pessoa que você está tendo conflito. Quando é que eu parto para o diálogo? Quando aquilo se tornou um grande incômodo, quando aquilo está tirando o seu sono, quando aquilo aconteceu uma afronta contra Deus, a palavra de Deus, ou coloca em jogo a reputação da sua própria vida, no sentido do seu testemunho. Houve uma mentira envolvida, houve um pecado, houve uma afronta de fato ali. Aí então a palavra de Deus dá a instrução, temos que partir para o diálogo. Ficar em silêncio, guardando rancor, amargura no coração, não vai resolver o conflito. Então a palavra de Deus diz em Mateus 5, 23 e 24, um texto bem conhecido, olha só: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, porque você não pode trazer a sua adoração a Deus com pendências, com pecado, então ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando você faz a tua oferta. Mateus 18:15 também fala do diálogo. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, e se houver o entendimento, houver a confissão, houver o arrependimento, está tudo resolvido entre você e o seu irmão. Então isso é quando não dá simplesmente para desconsiderar, porque é algo que incomodou, houve um pecado, houve uma afronta, você tem que partir para o diálogo. Mas vamos dizer que o assunto é um pouco mais complexo que o próprio diálogo. Nós não tentamos conversar, a coisa parece que ficou mais quente ainda, a situação. O conflito parece que não foi solucionado, não foi suficiente a conversa. Não há uma aceitação de algum dos lados aí nesse diálogo. Então, a palavra de Deus sugere que você traga mediadores, traga pessoas, traga um conselho, um cristão maduro, alguém que é referência, que é respeitado como um crente no Senhor Jesus, para ajudar. Olha o que diz Provérbios 13:10: da soberba só resulta contenda. Então, quando as pessoas são orgulhosas, soberbas, arrogantes, elas têm a tendência de gerar conflitos. É isso que você pode perceber no livro de Provérbios. Mas com os que se aconselham, demonstra a sua humildade, a sua incapacidade de sozinho resolver a questão.
Então busque ajuda. Então com os que se aconselham se acha sabedoria. Deus quer nos usar para que o caráter de Cristo seja lapidado em nós. Assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo seu irmão. Tanto eu na sua vida, você na minha vida, quanto homens de Deus, homens piedosos, mulheres piedosas, que podem nos ajudar na resolução de conflitos. Então buscar o conselho de pessoas maduras, pessoas respeitadas, é muito bíblico. Às vezes o orgulho, a dureza do coração não permite que a gente faça assim. Falando especialmente no conflito entre casais, a tendência, de modo geral, é da esposa ter essa percepção, essa sensibilidade para a busca da resolução do conflito, do que dos homens. A tendência do homem, não quero colocar um rótulo, mas é que o homem sempre se acha o conhecedor bíblico de tudo. Eu não preciso de ajuda de um líder, do pastor, do conselheiro, seja lá quem for. E na verdade ele não toma atitude para correção. Geralmente isso é soberba, é orgulho do coração. Não estou dizendo que não existem mulheres soberbas ou arrogantes, é possível, tá? Mas falando muito no contexto de aconselhamento de casais, essa é uma tendência, essa é uma possível repetição. Muito bem, o pacificador, ele busca ajuda, ele busca mediação, busca o conselho de pessoas, busca essa intermediação para ajudar, mas vamos dizer que ainda não foi possível. Não chegou-se à resolução do conflito. Então a sugestão de Ken Sande é, aí sim, a disciplina da igreja tem que funcionar. Tristemente, muitas igrejas chamadas evangélicas hoje em dia tirou isso aqui da sua dinâmica, né? Não, na nossa igreja não tem disciplina, cada um é aceito como é e fica como está e está tudo certo. A igreja é a noiva, a responsabilidade de uma liderança de manter a noiva santa. Então a disciplina é algo bíblico, sim. Há essa instrução no Novo Testamento. O Senhor Jesus deixou isso. Então Mateus 18:17 diz: e se ele não atender, dize-o à igreja. Evidentemente que tem os passos aí, certo? Mas e se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. Se há uma dureza de coração, esse indivíduo não está se arrependendo do seu pecado, não está indo em direção do acerto, da resolução do conflito, esse indivíduo precisa ser considerado como alguém que não conhece o Evangelho. Então você precisará sofrer as consequências da disciplina da igreja. Essa é a maneira de sermos pacificadores. Mas ainda então uma pergunta continua: por que é que nós temos conflitos? Aí entra a grande questão do coração. Se você tem a sua Bíblia, abra lá no livro de Tiago, capítulo 4, é um texto muito importante para considerarmos quando nós vamos falar sobre conflitos. Por que é que então nós temos conflitos? Nós conhecemos o Salvador, nós adoramos a Deus, Jesus toma conta do nosso coração, nós buscamos ter uma vida de piedade. Evidentemente que a nossa comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, se torna uma proteção, sem dúvida, para os conflitos, mas parece que eles serão inevitáveis na nossa vida. Por que são inevitáveis os conflitos? Me parece que Tiago capítulo 4 traz a resposta correta, certeira, para respondermos a esta pergunta. Diz assim a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, eu vou ler até o versículo 6, embora vamos considerar apenas até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, nota que já tem uma pergunta: de onde vêm os conflitos, as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí de novo o aspecto da humildade, não é? Nós nos submetemos à poderosa mão de Deus. Mas percebe, por que é que nós temos conflitos? O texto parece deixar muito claro, no próprio versículo 1, embora ele estabelece como uma pergunta que ele mesmo já está respondendo, uma pergunta que ela mesma é a sua resposta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? A nossa carne está nesta guerra, buscando satisfazer os seus desejos. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E se eu levar isso a sério, se é assim que eu vivo a minha vida, eu vou colher conflitos, não resta dúvida. Você pode imaginar o marido, o papai da casa que trabalhou, teve um dia difícil, o dia de prestar relatório lá no trabalho, mostrar os resultados, e o chefe não se agradou muito, e foi um dia difícil para o marido, o pai, o chefe da casa. Então quando ele sai do trabalho às 6 da tarde, ainda pega o trânsito da Reta da Penha, é isso, Paulo César? Aí chega cansado em casa e ele só tem um desejo: sentar na cadeira do papai, sabe, ali por uns 20 minutos, pegar um copinho de suco com bastante gelo, e mais uma coisa, o controle remoto da televisão na mão. Esse não é um desejo impuro, certo? É um bom desejo para alguém que teve um dia difícil. Mas se esse marido, se esse homem, ele quiser de fato, a todo custo, chegar em casa, um copinho de suco, a cadeira do papai e o controle remoto da televisão na sua mão, e não perceber, talvez o mesmo dia difícil que a esposa tenha tido, talvez os filhos, a aflição do filho tentando resolver cálculos da aula de matemática, e ele já quer ajuda do papai, porque senão vai ficar muito tarde para ele dormir e acordar cedo e fazer a prova. E esse homem ainda insistir na cadeira do papai, no controle remoto e no copinho de suco, tenha certeza que há grande possibilidade de existir um conflito ali naquela família. Não tem ninguém fazendo assim, né? Sim, não. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o versículo 2. Agora a questão fica mais séria com relação aos desejos do nosso coração. Cobiçais e nada tendes. A palavra cobiçar, nós falamos na sexta-feira, é a palavra epitomia, é um forte desejo, é um desejo controlador. Toma conta do meu coração e eu só quero chegar em casa, eu quero a cadeira do papai, meu copinho de suco e o controle remoto na minha mão para relaxar um pouco. Esse desejo não é pecaminoso, mas se eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, é isso que o texto está falando, se tornou uma cobiça. Isso tomou conta do meu coração. Eu quero muito isso. E se eu não tiver, eu vou ter problema. Mas o próprio texto está mostrando também: cobiçais e nada tendes. Você desejou a cadeira, o copinho de suco, o controle remoto na sua mão, e você não tem. Aí a gente parte para o conflito. A gente parte, deixa eu usar outra expressão, para a ignorância. Matais e invejais, e ainda você não vai conseguir ter. Você quer muito aquilo e percebe que a situação se tornou impossível de você obter o que você quer, e agora você parte para fazer guerra. Viveis a lutar e a fazer guerras. Enquanto se nós entendêssemos e colocássemos o nosso desejo debaixo do trono da graça de Deus, nós iríamos nos contentar com a resposta que Deus nos daria: nada tendes, porque não pedis.
Não, mas eu pedi. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Com qual motivação? Por que eu queria tudo isso? Para esbanjares em vossos prazeres. Essa dinâmica que acontece no conflito no nosso coração. Então percebe que começa com um desejo. Às vezes um bom desejo até, mas que se transforma num mau desejo. Tem um artigo de Robert Jones que explica muito bem como bons desejos se transformam em maus desejos. Percebe que a raiz do conflito inicia aqui dentro do nosso coração, a partir de coisas que nós desejamos, mas nós não sabemos muitas vezes como lidar com essa dinâmica e colocar debaixo do trono da graça de Deus. Depois você pode ler Números capítulo 11, o povo de Israel lá no deserto. São libertados do jugo de Faraó. Deus promete, não é? Levá-los a uma terra que mana leite e mel, mas por enquanto eles estão no deserto. E Deus, de maneira sobrenatural, miraculosa, na sua provisão, alimenta o povo por muitos anos no deserto. Lembra o que eles comiam no deserto? Maná. O que é isto? Literalmente significa em hebraico o que é isto. Maná era um floquinho, né, parecido com gosto de cevada, alguma coisa assim, e que eles tinham que comer, era o alimento deles por anos. Maná no café da manhã, maná no almoço, maná na janta. E Deus estava conservando, né, fisicamente, dando provisão para eles comerem no deserto. Não tinha como plantar uma roça, não tinha como criar gado, não é? E Deus, na sua provisão, dava o maná. Mas em Números capítulo 11, eles tiveram um desejo. Você lembra o que está lá? Eles tiveram um desejo de comer carne. Aí no versículo 6, este desejo que eles tiveram ficou muito forte, muito exagerado no coração deles. Na verdade, um grupo de fora, que nem era da linhagem, não é, do povo de Israel, que decidiu acompanhá-los, fala que um populacho, um grupo das pessoas ao redor, das tribos, que não era essencialmente do povo de Israel, eles começaram a reclamar. Então vozes exteriores, não é? Poxa, mas só tem maná para comer, não tem nenhuma comidinha? Lá no Egito nós tínhamos pepino, alho, cebola, e nem falou carne, não é? E tipo, lá nós éramos mais felizes, lá nós tínhamos a feirinha do faraó, pelo menos tínhamos uma feirinha, aqui a gente só tem maná. E nós gostaríamos de comer uma carne, mas na verdade não foi assim, né, tão tranquilamente. Eles começaram a clamar por carne. O texto diz, uma versão que diz, seca-nos a alma, quando eles falam da vontade de comer carne. Olha que desespero. Você já chegou em casa para sua esposa e falou: querida, seca minha alma, faz uma batata frita, um arroz, um feijão e um bifinho. Que desespero. E eles insistiram no seu desejo, e até Moisés entrou na história. Onde é que eu vou arrumar carne para todo esse povo, Deus? Você lembra o que aconteceu? Deus mandou carne, mandou uma revoada de codornizes. Mas olha o que acontece na sequência. Números capítulo 11, depois você lê essa questão como domina, não é, o coração. Eles morreram com carne entre os dentes. E o nome do lugar se chamou Kibrot Hatavá, que significa o cemitério dos seus desejos. Olha que interessante. A grande questão é o desejo no nosso coração, que se torna exagerado, se transforma numa demanda na nossa vida. Este é o grande problema. Há uma tendência dos desejos dominarem o nosso coração, e pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode dominar, não necessariamente coisas materiais. Também não vou cantar mais um louvor, o pastor não me elogiou. Eu só quero muito obrigado. Não há errado, nada de errado em receber algum elogio, mas eu vou fazer para quem? É para o Senhor? É para Deus? Eu quero o aplauso dos homens? Ou eu faço tão somente para agradar a Deus?
Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa história do desejo e da demanda. Amanhã é domingo, geralmente a gente ajunta as famílias, não é? Para uma refeição. Vamos dizer que a sua família, você tem lá você, seus filhos, tem o cunhado e tem a sua irmã, mais umas crianças. Vocês decidem fazer um juntar panela. Vocês fazem isso aqui no Espírito Santo? Então o que vocês iam comer, traz tudo para uma casa. Então não sei o que é a sua comida preferida, se vai ser a macarronada, o frango assado, talvez vai ter um churrasquinho. Mas tem o horário mais especial no horário daquela refeição, que é o horário da sobremesa. E você viu que fizeram um bolo. Vou imaginar aqui um bolo de chocolate, com aquelas raspinhas de chocolate em cima, bem molhadinho, ficou na geladeira, recheado com creme Nutella, e você deixa um espaço tranquilo para você não pecar, né? Com o pecado da glutonaria. Então você se alimentou corretamente, você não está sobrepeso, você não é diabético, não tem nada de errado na sua dieta, e você espera aquele momento maravilhoso da sobremesa. O bolo era de um tamanho suficiente, deu para todos comerem um bom pedaço do bolo, mas ainda o bolo era grande, sobra 1/4 do bolo. Evidentemente que o bolo vai ser guardado ali na geladeira, e você, poxa, eu comeria mais um pedaço, mas se eu comer agora, eu acho que eu estaria no exagero. E você olha para o relógio e fala, poxa, 1h, nós já terminamos esse almoço maravilhoso. Vamos dizer que mais para o finalzinho da tarde, um cafezinho e esse bolo vai ser tudo de bom, né? Mais um pedacinho do bolo. Você tem um desejo, mas você é bíblico também, você é esperto como a serpente e simples como a pomba. Você tem um plano. Você fala assim, bom, lá pelas 4h, já fez a digestão desse almoço maravilhoso, do pedacinho do bolo que eu comi, e mais tarde então cabe mais um pedaço. Só que se eu levantar às 4h, é o horário que a turma vai geralmente acordar da sua soneca para assistir o jogo, né, do clássico que vai ter. E não vai ter mais bolo. Então, simples como a pomba, esperto como a serpente, você põe o seu relógio para 3h15 para garantir. 45 minutos antes do cunhado, né, dos sobrinhos, a turma que está lá em casa acordar. Aí você foi lá para o seu quarto, colocou o despertador de pulso debaixo do seu travesseiro, e 3h15 você ouviu, né? Nem muito alto, você já desligou, e foi de meias para a cozinha, para ninguém ouvir o seu barulho, né? Você não pode acordar ninguém. Você preparou o seu cafezinho, e aí você pega o pratinho e abre a geladeira. Isso mesmo, exatamente isso que você pensou agora. Cadê o bolo? Já foi. Não tem mais bolo. Qual é a sua atitude agora? Diante do tabuleiro, como vocês dizem aqui no Espírito Santo, diante do tabuleiro vazio que você viu agora em cima da mesa, e tem até as últimas digitais, porque nem sobrou nem a raspinha da Nutella que estava lá. Como está o teu coração neste momento, com o desejo que você teve à 1h lá atrás? O desejo não era pecaminoso, mas agora o que o desejo faz no teu coração? Ele se tornou uma demanda. Eu quero duvidar que a reação, eu duvido, depois de terminar aqui o irmão pode vir me procurar e falar, irmão, eu não faria assim, né? Mas eu duvido que você faria uma oração, né, de bênção apostólica para o último que se aproveitou do pedacinho. Ó Senhor, abençoado seja o teu servo, né, que usufruiu. Duvido, eu duvido, mas pode ser que tenha alguém muito cristão, muito fiel, muito piedoso, que faria esse tipo de oração. Mas você percebe o que começa a acontecer no seu coração? Agora você se assenta no trono do juiz. Você começa a julgar. Enquanto você está ali tentando lidar com as suas emoções, mesmo que naquelas frações de segundo, você vê o sobrinho que joga o último pratinho na mesa, e você vê ele correndo. Pode ser que seu julgamento, nunca mais convida esse povo para vir comer na minha casa. Não sei, pode ser. Você começa a julgar porque você não teve o que você queria, aquele desejo que controlou o seu coração. Meus amados, a palavra de Deus diz que só há um justo juiz. Sabe quem é? O Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele é justo juiz.
nós não podemos nos assentar no trono e querer controlar todas as coisas. Se nós nos assentamos no trono do juízo, nós não somos juízes benevolentes, misericordiosos. Pelo contrário, nós julgamos e queremos condenar quem não nos deu o que nós queríamos. Meu amado, minha amada, troque o bolo agora por qualquer outra coisa. O bolo é só ilustração. Mas pense numa coisa que você deseja muito e que quando você não obtém, essa é a dinâmica do pecado, dos conflitos que tomam conta no nosso coração. É importante então você sempre questionar qual é o lugar dos desejos na sua vida. Aquilo que você quer muito, você coloca debaixo do trono da graça de Deus. Se eu tivesse orado à 1h, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, às 3h15 vou comer mais um pedacinho de bolo. E se eu chegasse lá e não visse o bolo, tudo bem, acabou o bolo. Você percebe como as expectativas nos levam a reações e ações emocionais pecaminosas e faz toda essa bagunça no nosso coração e nos leva aos conflitos? Isso vai acontecer dentro de um relacionamento conjugal, quando a esposa exige que o marido a ame, quando o marido exige que a esposa se submeta à sua liderança, quando o pai exige a ferro e fogo a obediência do filho, sem tentar discipular e investir na vida do filho. É o bolo. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E se eu não tenho essa resposta, conflito. Aonde está o teu desejo? Debaixo do trono? Ou você vai construindo uma escadinha? Você fala, não, Senhor, se eu ficar em cima, mas meu desejo está aqui no primeiro degrau, né? E não vai demorar muito, ele vai estar lá em cima. E vai querer dividir o lugar, da onde somente Cristo tem que estar reinando na nossa vida. Conflitos são oportunidades, amados. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais o bolo ou não, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos uma tendência de diminuir, de não vislumbrar a grande oportunidade que temos, o entendimento, a razão de sermos, de existirmos, que é para a glória de Deus. Nós não valorizamos isso. Nós vivemos em torno de nós mesmos, do nosso próprio umbigo, dos nossos interesses. Deus é um Deus de amor, um Deus de dádiva. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós sempre queremos a segunda parte e a primeira nós esquecemos. Nós não procuramos viver uma vida piedosa, porque se nós buscamos agradar a Deus, Ele coloca as vontades dEle no nosso coração, e aí Ele satisfaz os desejos do nosso coração. É o que o texto diz na sequência, vocês pedem e não recebem, porque estão pedindo mal para esbanjar nos seus prazeres. Você não está buscando fazer aquilo que é agradável a Deus, você não está aprendendo a abrir mão, você não está sabendo repartir, você não está sendo humilde, você não está sendo perdoador, você não está buscando praticar as verdadeiras virtudes cristãs. É uma grande oportunidade para glorificar a Deus, reconhecer o meu próprio pecado. O Senhor Jesus falou, Ele fala uma palavra dura, Ele fala, hipócritas, tira a trave, tira esse tronco que está no seu olho. Depois você olha o cisco no olho do seu irmão. Mas nós nem queremos ver, né, o tamanho do galho, do tronco que está no nosso olho. E nós já partimos geralmente para acusação, porque nós queremos julgar a nossa causa, benefício próprio. Eis a oportunidade de, num conflito, eu saber que eu posso glorificar a Deus à medida que eu desejo fazer o acerto do jeito certo. E eu começo reconhecendo o meu próprio erro, a minha atitude, a minha ira, a minha insatisfação, talvez as palavras, a maneira que eu falei que não foram agradáveis. Qual foi a minha participação nesse conflito? É a oportunidade
de eu fazer o acerto. E assim, depois de reconhecer a minha parte, aí eu posso falar se eu fui atingido, aí eu posso confrontar biblicamente o meu irmão. Aonde há conflito, há ira. Nós lemos hoje, trabalhamos um pouquinho esse tema pela manhã. Geralmente, numa situação de conflito, tem alguém irado, não tenha dúvida disso. Às vezes ela é silenciosa, é uma ira silenciosa, especialmente no relacionamento conjugal, não é? A tendência do marido é se irar em silêncio. A mulher tem uma capacidade um pouquinho maior de expressar, não é? A sua indignação, a sua ira. O homem geralmente, de maneira geral, o homem se recolhe na sua ira e consegue guardar por tempos a sua ira, o que não é bom. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, para não dar lugar ao diabo. O diabo gosta de trabalhar nessas situações. Ele coloca mais lenha na fogueira, ele põe mais combustível, ele quer ver o circo pegar fogo. E nós não podemos dar essa oportunidade para tudo se transformar num grande desastre na nossa vida. Por que eu não me humilho e logo reconheço e vou em direção ao acerto no conflito? Quebrantar esse orgulho, talvez a soberba do meu coração. Eu tenho que contar mais uma história. A Dulce já ouviu muitas vezes essa história, hein? É a ilustração que eu tenho para esse ponto. Nós éramos recém-casados, visitamos uma igreja, a gente participava nos finais de semana, nós morávamos sempre em Atibaia, estamos há 27 anos lá, frequentávamos uma igreja em Baeta Neves, um bairro lá em São Bernardo do Campo, uma viagem de mais de 90 quilômetros a cada final de semana. Depois nós mudamos pela dificuldade, a estrada, os perigos, enfim, acabamos participando numa igreja na nossa própria cidade. Mas porque tínhamos irmãos queridos, nós ajudávamos no ministério no final de semana naquelas igrejas, e logo no início então do casamento, uma senhora, ela tinha tido mais de 60 anos de casamento, ela era viúva, e ela veio com uma recomendação na calçada da igreja, me lembro muito bem daquele momento. Falou: Paulo e Dulce, que grande bênção, vocês casados, você vindo ao Senhor. Olha, vou dizer um segredo, né, da duração de um casamento. Faça o que diz Efésios 4:26. Não vá dormir com pendências no relacionamento de vocês. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Então, se tiver problema, tiver um conflito, acerte. Isso vai ser uma bênção, porque vocês trabalhando com perdão mútuo, vocês vão ter longa vida no seu casamento. Eu falei: Dulce, que sabedoria, que bênção. Chegamos em casa, oramos, fizemos aquela oração de consagração, fizemos um pacto, nunca ir dormir sem acertar alguma pendência. Você já fez alguma coisa assim na sua vida? Quando você se consagra, você se dedica para uma coisa, o que vem na sequência? A oportunidade de você praticar exatamente aquele princípio. E foi num daqueles dias que a gente acordou, não sabia muito bem o que estava acontecendo, de fato a gente não lembra, mas não estava muito legal não. Nós gostamos de conversar muito, até de política, lava-jato a gente conversa, tá? E naquele dia não tinha muito papo não, era tá. Você vem almoçar em casa? Sim. Você vai não sei o quê? Sempre assim, né? Os monossílabos. E não está muito legal. Mas eu tinha certeza que eu nada havia feito para minha amada. E ela tinha a mesma certeza no coração dela. Eu fiquei orando: Senhor, toca no coração da Dulce, que ela se lembre do nosso pacto, não é? Que ela venha falar: Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu fiz alguma coisa? Me ajuda, me lembra, mas olha, foi tudo bem, né? Da minha parte está tudo ok. E o dia passou assim, fui para o escritório, almoçamos juntos, rapidinho, voltei para o escritório, negando que existisse algum conflito, tentando fugir do conflito, arrumando mais coisas para fazer, mas não tinha jeito, terminou. Fim do horário do expediente, volta para casa, e aquela enrolação, mas já havia o despontar da ira, porque você sabe que tem um conflito e não quer acertar. E a noite foi assim, toda enrolada, cheio de dissimulação, de engano, tentando se evitar um ao outro, mas chega uma hora, não tem jeito, casal casado vai dormir na mesma cama.
Eu acendi a luz do abajur um pouco mais cedo, falei, vou mostrar para ela que eu sou todo ouvidos, não é? Vou arrumar um livro para ler, deixei bem claro, coloquei o travesseiro às costas, e ela teve a mesma ideia. Ela pegou um monte de revista e sentou do meu lado, aguardando que algo acontecesse. E aquela embromação. Aí levanta, né? A garganta, nossa, como a garganta raspa a essa hora, né? E vai para a cozinha, bebe água, volta, daí a pouco um suquinho, revezamento 2 por 1 na cozinha. Água, aí eu chegava, ela ia, aí eu voltava, tomar o suquinho, depois ela ia. Aí 10 e tanto da noite, foi bom, agora... E a gente fala entre os dentes quando a coisa não está bem, né? Fala assim, beber água, né? Chegou na hora do leite, eu falei, vou beber um leite quente, quase igual o paranaense, né? Leite quente, agora. Ela ouviu o micro-ondas, tomei o leite quente, porque vai relaxar, né? Agora vai preparar para o soninho daqui a pouco. E ela foi, depois eu voltei, ela foi tomar o leite quente. 11 e pouco da noite, agora tá ficando difícil. O livro que eu tinha não tinha começo nem fim, né? A gente ouvia o barulho das folhas, ela com as suas revistas. Agora, revezamento 2 por 1, né? Para se preparar para dormir. Chegou uma hora então, eu falei com todas as letras: vou escovar os meus dentes. Pronto, última chance. Escovou o dente, vai voltar para a cama, apagar a luz e dormir. E nada acontecia. Escovei os dentes e voltei. Na vez dela, ela levantou, do lado da cama, né, do abajur dela, ela viu uma aranha. Nós temos uma aranha chamada aranha armadeiro, uma aranha marrom de Gramado. Pastor Milton conhece a nossa região lá, né? Muita grama, haviam cortado a grama, o jardineiro cortou. A coitadinha, logo pela manhã, se refugiou para dentro do quarto, porque a janela de madeira, aquelas treliças de madeira, super fácil ela entrar para dentro da casa, se alojou debaixo do criado mudo. E à noite, uma noite silenciosa de um casal maravilhoso dentro do quarto, ela se sentiu super protegida, aranhinha, e decidiu, na caladinha da noite, subir para o facho quentinho da luz do abajur. Então, na hora que ela levantou, ela viu a aranha. E a Dulce detesta esse tipo de animaizinhos, não é? Ela gritou: querido, olha a aranha! Gente, eu acho, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que eu ouvi a música do Indiana Jones, já viu? Eu fui para dentro do banheiro, peguei o rodo, pedi para ela ficar olhando a aranha, ela ficou do lado e eu matei a aranha. E agora, empunhando o meu sabre, não, o rodo, né? Olhei, os nossos olhos se cruzaram pela primeira vez no dia. Nos assentamos na beira da cama, chorando e perguntando ao mesmo tempo: o que está acontecendo? Você está triste comigo? O que eu fiz para você? E de fato nós temos essa história e nós não lembramos, foi alguma coisa muito boba. Talvez da tempestade em copo d'água que a gente deixou virar uma grande coisa. E pedimos perdão mutuamente um para o outro. E tivemos um sonho reparador. Talvez você vai dizer que a moral da história é que aranhas são seres celestiais. Pode ser. Hã? Deus usou uma aranha para a gente lembrar por causa da dureza do nosso coração. Mas é isso daqui, queridos. Então a resposta... James Kennedy, um grande pregador, um grande teólogo, diz o seguinte com relação a essa questão que nós temos na tendência do meio do conflito a tornarmos juízes e trancafiar a pessoa lá no fundo do nosso coração. Ele diz assim: desça da escada do seu coração, abra as portas da prisão, destranque as correntes e deixe-a sair do calabouço da sua alma. Nós achamos que colocando a pessoa, trancar lá no fundo do coração, ela vai apodrecer lá. Essa é a sentença que eu dei, de condenação. Essa pessoa vai apodrecer lá. E se ela apodrecer lá no fundo do nosso coração, nós vamos apodrecer juntos. Então a solução para a questão dos conflitos não tem outra, senão a instrução bíblica. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É o perdão que vai trazer a restauração. É o reconhecimento da suficiência daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós. Ainda está disponível hoje. Gosto muito de Paul Tripp, porque ele diz: nós
Temos um Redentor, sim, que nos salvou, mas Ele continua sendo o nosso Redentor, porque nós precisamos de uma redenção de nós mesmos. Você tem as suas lutas, e nós precisamos dia a dia carregar a cruz, nos identificarmos com o Salvador, e o perdão de Cristo está disponível, quando há quebrantamento, arrependimento verdadeiro, e o desejo, sem dúvida, de se voltar para o Salvador. Talvez um casal no relacionamento conjugal, esse seja o princípio que ele mais vai aplicar, até do que o amor romântico, não é? Das afeições do relacionamento. Temos que lembrar que o maior conflito que existe é entre nós, que havia, não é? Nós que conhecemos o Salvador, era entre nós e o nosso Deus. Mas olha o que Cristo fez por nós. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Essa foi a maior reconciliação que aconteceu para nós. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Graças a Deus pela provisão de Deus. Nós não precisamos ficar desesperados, achando que não existe solução para o nosso conflito, tentando escapar ou tentando atacar, seja quem for que nós julgamos ser o alvo do nosso conflito. Mas o pacificador tem o entendimento do que Cristo já fez por ele. Baixe a sua cabeça então, coloque o seu coração diante de Deus, e eu volto a fazer a pergunta então, à luz de tudo isso, você tem sido um pacificador? Se você quer ser um conselheiro bíblico, se esse é o ministério que Deus tem te chamado também, essa é uma conferência de aconselhamento, você precisa ter um entendimento dos passos de uma confrontação bíblica, do lidar com a confissão, arrependimento. Você precisa ajudar o seu aconselhado a trilhar esses passos, nesses princípios bíblicos. Mas olhe, examine o seu próprio coração. Você tem vivido um conflito na sua vida? Seja lá no ambiente do trabalho, nos seus relacionamentos, lá na escola, seja dentro do seu lar. Você já sabe como se tornar um pacificador. Você carrega o nome de Deus no seu sobrenome, esta é a sua filiação. Você é bem-aventurado, você quer ser este bem-aventurado pacificador, para espalhar o reino de Deus, mostrar que em Cristo é possível a reconciliação do homem para com Deus, mas também em Cristo é possível a reconciliação nossa, uns para com os outros, quando tivermos uma luta ou um conflito. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo desafio constante que ela nos traz. Nós clamamos pela ação do Teu Espírito que derrame, Senhor, da Tua graça, aquela porção maior que vai nos capacitar a viver de acordo com o que o Senhor quer. Nós precisamos de Ti. Confessamos que na nossa fraqueza nós somos incapazes de viver da maneira que agrada ao Senhor, mas pela ação do Senhor em nós, pela ação do Teu Espírito em nós, nos conduzindo com as verdades eternas, nós podemos frutificar para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado aqui nesta terra. Ajuda-nos como filhos Teus a carregarmos este testemunho de sermos pacificadores, que as pessoas ao olharem para nós vão querer a nossa presença, porque sabe que ali em meio àquele conflito nós levantaremos a bandeira da pacificação, por causa da cruz de Cristo, por causa da provisão que o Senhor já trouxe a todos nós. Assim oramos, Pai, com gratidão, em nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.